Não são poucas vezes que a gente é mal interpretado na nossa comunicação. Eu imagino que você, inclusive, já deve ter sido diversas vezes mal interpretado. O pior é que muitas dessas vezes a gente, inclusive, quer ajudar aquela outra pessoa, só que ela interpreta a nossa intenção de uma maneira totalmente diferente. Isso é normal na comunicação, porém, quanto mais isso acontece, isso é um indicativo de baixa empatia. Uma palavra que eu considero que confere o que eu chamo de um superpoder na comunicação de qualquer pessoa. Se você quer desenvolver isso que eu chamei de um superpoder, então sente aqui no curtir e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos nossos capítulos diários dessa minissérie especial sobre neuropersuasão para você aprender uma técnica, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. E hoje a gente vai falar de fato sobre algo que simplesmente te faz ter, de certa maneira, um superpoder na comunicação, a empatia. Uma pessoa que realmente possui a empatia, ela consegue passar todos os tipos de mensagem, mesmo que seja ali um feedback negativo, uma mensagem às vezes não tão positiva, mas ela simplesmente faz com que a outra pessoa ouça. Seguramente você já viu de repente um funcionário que parece que ele tem mais moral do que os outros frente ao chefe, porque ele é o único que consegue dar um feedback às vezes duro, pesado, dizer não para o chefe, falar que as ideias do chefe às vezes não estão certas. O que será que ele tem de diferente? É exatamente a empatia se fazendo presente. Empatia é a porta de entrada para você ter uma conversa muito mais aberta e muito mais profunda com qualquer outra pessoa. Sem empatia, parece que a conversa ela fica fechada, parece que você sempre quer entender o que a outra pessoa tem por trás, parece que é uma intenção que não combina com você e você fica sempre com o pé atrás na comunicação. Agora, quem entende os conceitos da empatia tem uma vantagem absurda versus as outras pessoas. Se liga só nas palavras da Graziella. Eu sou da área comercial e é muito brilhante a forma que a gente passa uma mensagem, simplesmente muda como ela vai ser recebida. Com a neuropersuasão, eu mudei o meu jeito de falar, de argumentar. Por isso que eu digo que esse aprendizado ou esse superpoder vale sim a pena você entender e você adquirir. Você adquire carisma quando você pratica a persuasão. Por isso, exatamente, que a gente vai fazer aqui dentro desta minissérie sobre persuasão, uma minissérie sobre empatia. Basicamente, serão 3 episódios específicos sobre exatamente este assunto. E por que é que isso é importante? Porque, basicamente, a empatia te abre a porta da confiança. Se você não consegue estabelecer esse nível de conexão, de confiança com a outra pessoa, ela vai se fechar. E você vai falar e ela simplesmente vai estar ali fechada, pensando, poxa, o que será que ele tem por trás? Qual é a real intenção desse cara? Será que ele quer, de repente, tirar alguma coisa de mim? Será que ele quer me prejudicar? Será que isso? Passam uma série de pensamentos. Por isso que a empatia realmente faz com que a confiança seja estabelecida. Sem isso, simplesmente não há como influenciar ou persuadir uma pessoa. Ninguém quer ser conduzido por alguém que você não confia. Pensa comigo, você vai para um lugar para outro, a pessoa fala, não, vem comigo, pode fechar os olhos que eu vou te conduzir. Só que você não confia na pessoa. Será que você de fato vai atrás dessa pessoa? Será que você vai de olhos fechados? Seguramente não. Então vamos lá, vamos começar pela definição de o que é persuasão. Persuadir, no fundo, é empoderar as pessoas para que elas superem os obstáculos que as impedem de agir quando elas deveriam entrar em ação. Essa é a minha definição, ou seja, a persuasão é a arte de você empoderar uma outra pessoa através da sua comunicação para que ela decida, para que ela queira entrar em ação na direção daquilo que é importante para ela, ou seja, é você sim, através da sua comunicação, conduzindo a pessoa, fazendo com que ela tome uma decisão que no fundo vai ser positiva e está alinhada ao que ela mais quer na vida dela, com os objetivos, talvez com o desejo, não importa, o que importa é você entender e gerar essa conexão. Só que antes de você estar ali para fazer isso, aquela pessoa simplesmente não fez ainda por conta de talvez de algum obstáculo ou até falta de confiança. Ou seja, a persuasão tem o objetivo de gerar alguma mudança no estado da pessoa para que ela pense ou faça as coisas de uma forma diferente. E isso é muito, mas muito mais difícil sem empatia. Afinal, a empatia é a arte de você entender e entrar no mundo da pessoa que você está ali conversando. Quando você faz isso, ela te entende como um amigo e não como de repente um inimigo ou como uma pessoa que simplesmente tem algum interesse por trás, talvez no dinheiro dela, talvez no tempo dela. A pessoa para de ver você como um risco, ela deixa de se fechar e ela se abre muito mais.
Uma pessoa aberta, tranquila, pode estabelecer um nível de comunicação que sim faça com que ela perceba, pense de forma diferente ou até tome decisões diferentes do que ela vinha tomando até então. E inclusive, como eu comentei no início desse capítulo, uma pessoa que possui empatia, ela consegue inclusive dar feedbacks negativos, porque aquela outra pessoa está aberta para receber. Uma pessoa fechada, quando recebe um feedback negativo, ela entra em alerta, ela começa a reagir, talvez entre ali numa discussão. E esse é o ponto que uma pessoa empática sabe evitar com maestria. E como é que se faz isso então? Basicamente, empatia se constrói passo a passo e com paciência. Por isso, inclusive, que eu decidi fazer aqui uma minissérie sobre empatia dentro dessa minissérie sobre neuropersuasão, e eu queria que você hoje entendesse. O capítulo de hoje tem exatamente este papel: você entender e dar a devida importância para empatia, sendo ela o caminho de entrada para estabelecer um ponto de contato, um nível de conexão, um nível de confiança para com a outra pessoa que está diante de você ou para com a sua audiência. No capítulo de amanhã, fica ligado porque eu vou te ensinar como é que você treina empatia. E é exatamente isso, empatia se treina. Não é algo milagroso, não é algo instantâneo, é algo que você sim pode e deve treinar. Afinal, é como eu sempre digo, você tem que trocar a palavra truque pela palavra treino. Quando você de fato entender que as grandes coisas no nosso dia a dia, inclusive na comunicação, são simplesmente decorrência do treino que você faz, isso faz com que se torne muito mais fácil e você consiga estabelecer empatia simplesmente de forma natural, porque não você achou um truque, mas sim porque você treinou. E é exatamente isso que eu quero te ensinar no nosso próximo capítulo, mas para você já estar mais preparado e com mais conteúdo, não deixa de se inscrever aqui em neuropersuasão.com.br. Assim você participa do nosso próximo workshop gratuito de neuropersuasão e influência cerebral, para você ter acesso a aulas, e-books, PDFs, para realmente entender em muito mais profundidade os conceitos e os fundamentos da neuropersuasão e usando, obviamente, esses conceitos, tanto profissionalmente como pessoalmente, para você aprender a aumentar o seu poder de persuasão, influência e carisma. Então não deixe de entrar aqui mais uma vez, neuropersuasão.com.br. E como você já sabe também, essa é uma minissérie sobre neuropersuasão que é sequencial, ou seja, cada capítulo de fato liga com o seguinte, fazendo com que você vá crescendo e vá aprendendo cada vez mais, chegando pronto para o nosso workshop. Então, para você não perder os capítulos, não deixe de assinar o canal em algum lugar aqui ao redor desse vídeo, tem um botãozinho assinar e clica também em receber notificações, assim o YouTube vai te notificar de todos os episódios. No último episódio eu te mostrei como é que você faz para influenciar uma decisão, mesmo que seja uma decisão difícil. E no próximo, como eu já te comentei, a gente vai discutir como a gente treina a empatia. Se você gostou do capítulo de hoje, então compartilha com alguém, compartilha com o seu time ou de repente com alguns amigos para que eles também se comuniquem desta nova maneira. E eu deixo você então agora com a Graziella, afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.